Opa, aqui é o Kevin, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Vídeo de hoje eu vou te mostrar como tirar a sobrecarga da empresa, de você, dono da empresa, trabalhar menos e lucrar mais, ou seja, como fazer a sua oficina se tornar uma empresa de verdade que dá lucro, beleza? Então acompanha essa live. Como vai ser uma gravação também, né? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu quero conversar sobre um assunto muito específico. Como diminuir a sobrecarga no dono da oficina, no dono do negócio, e ao mesmo tempo em que a gente diminui o trabalho, a gente também, consequentemente, aumenta o lucro do negócio, tá? Então nesse vídeo eu vou trazer os principais pontos que eu tive que alterar para que isso pudesse ocorrer no nosso negócio. E vou te dar o passo a passo para tirar esse peso muitas vezes das tuas costas aí, tá bom? Então assim, já deixa o like no vídeo, né? Caso você já tenha se interessado agora no que eu vou te falar. E o primeiro ponto é o seguinte: o que a maioria dos donos de oficina são? São excelentes mecânicos, né? Porque o que acontece? Provavelmente a pessoa trabalhava num lugar e aí ela foi se desenvolvendo, até que ela adquiriu certas habilidades, né? E foi se tornando um bom mecânico, né? Ou seja, ele foi se tornando um mecânico mais rápido, foi se tornando um mecânico que resolve os problemas, foi se tornando um mecânico responsável, foi se tornando um bom diagnosticador, independente se na parte mecânica ou na parte elétrica, e ele foi se tornando um bom funcionário, um bom colaborador, até que chegou um ponto que ele decidiu romper a barreira, né? E, vou trabalhar para mim. Só que qual é o problema de vou trabalhar para mim? Na maioria dos casos, tá? A pessoa sai do local onde está trabalhando e vai trabalhar para ela. Só que o que ela a vida inteira foi? Ela foi um bom mecânico. Aí sai da posição de mecânico, muitas vezes dá um salto sem pegar uma posição de gestão antes, né? Ou seja, ele sai de um bom mecânico para um dono de empresa. Ele não trilhou o caminho de um bom mecânico para um chefe de oficina, ou de um bom mecânico para um chefe, para depois para ser um líder, um gerente. E ele perdeu, né, esse aprendizado da gestão. Alguns não, né? Alguns trilham todo esse caminho e depois vão abrir o seu próprio negócio. Mas mesmo assim, a estimativa aqui no Brasil é que a maioria deu o salto direto de um bom mecânico para um empresário. E tem mais uma estimativa, né? Que dá um salto de um bom mecânico para um empresário com poucos recursos. O que não tem nada de errado nisso. Eu abri minha própria oficina com quase nada de recurso, né? Sem elevador, sem quase nada de ferramenta. Tá tudo bem. O que acontece quando a gente abre uma oficina? Quando a gente sai de um bom mecânico para abrir uma oficina? A gente tem poucos ou quase nada de cliente. Tem gente que é uma exceção, né? Que já sai da oficina com um monte de cliente e tudo mais. Mas, geralmente, a gente não vai ter uma demanda boa para atender tudo o que precisa para sobreviver, para pagar as contas da oficina e tudo mais, né? Então, o que acontece? A pessoa acaba pegando qualquer tipo de serviço. Ou seja, ela pega freio, ela pega suspensão, ela pega motor, ela pega cabeçote, ela pega embreagem, ela pega um monte de coisa. Inclusive, eu fiz um vídeo no início desse ano que era como abrir sua própria oficina mecânica, né, em 2026. E eu comentei sobre a coisa mais importante que eu achava. Se você não viu esse vídeo, vou deixar um convite. Clica aqui, ó, num desses dois ladinhos e assiste esse vídeo. É muito importante também. Então, aí ele começa a pegar tudo, né? Começa a pegar motor, começa a pegar cabeçote, começa a pegar embreagem, começa a pegar o que vier pela frente. E alguns são mais audaciosos ainda, né? Já fazem mais motor de partida, mais alternador, já quer trabalhar com ar-condicionado. Eu já vi gente querer misturar chapeação junto. Eu já misturei chapeação junto, tá? Já tive uma oficina mecânica com chapeação. E aí ele mistura. Aí o que acontece? Ele faz isso e ele começa a ganhar um dinheiro legal, né? Porque, tá fazendo de tudo. Então, como a gente tem poucos clientes no início,
Se a gente atacar em várias áreas, né, a tendência é que a gente tenha mais serviços, a tendência é que a gente tenha mais movimento. Aí o que acontece? Cresce um pouquinho o negócio, ele precisa o quê? Contratar. Aí ele vai contratar um auxiliar, geralmente, né, porque a verba vai ser pouca para ele contratar um profissional, então ele vai ter que contratar um auxiliar. Aí ele vai contratar o auxiliar, só que aí é que começam os problemas, porque aumenta o fluxo e o auxiliar não sabe fazer tudo que ele sabe fazer. E aí o gargalo, né, ou seja, a etapa que mais tranca a operação do negócio é o próprio dono do negócio. Por quê? Porque tudo tem que passar por ele, né? Então, por exemplo, vem um carro para ar-condicionado, aí o auxiliar não sabe fazer, o dono da oficina vai ter que ir lá, vai ter que fazer o diagnóstico, muitas vezes executar. Que é normal, o auxiliar não sabe, sim. Aí ele vai pegar uma embreagem, vai pegar um câmbio, vai pegar isso, vai pegar aquilo. E a empresa vai crescendo, né? E ele trabalhando lá que nem louco. Aí ele vai lá e contrata um mecânico. Só que esse mecânico, ele só sabe fazer freio e suspensão. E ele faz o quê? Ar-condicionado, chapeação, elétrica, mecânica e injeção eletrônica. O auxiliar sabe fazer nada, sabe lavar a peça, varrer chão. Aí ele contrata um mecânico que sabe freio e suspensão. O que acontece? Tudo passa por ele, diagnóstico, tudo passa por ele. Aí o que acontece? Ele fica muito sobrecarregado. Por quê? Porque tudo passa por ele, o diagnóstico passa por ele, muitas vezes a execução passa por ele, ou ele pega um serviço e daí o mecânico vai fazer, não consigo, daí ele diz, não, deixa que mais tarde eu faço, daí de noite, depois que eu fechar, depois das 6 horas da tarde eu faço sozinho, sem ninguém falando comigo, eu termino. Conhece alguém assim? Deixa aqui embaixo nos comentários aqui. Deixa aí, comenta aí se você conhece alguém assim, que pega serviço que só ele sabe fazer. Tem 3 mecânicos dentro da oficina, mas o dono vai lá e pega um serviço que só ele sabe fazer. Aí o que acontece? Ele fala, não, deixa que isso daí, depois que eu fechar o portão, depois das 6 da tarde, eu faço, sozinho, quando ninguém estiver conversando comigo. E aí assim ele vai, né? Assim ele vai, porque ele não tem a paciência de ensinar o outro, e também o outro às vezes também não quer aprender. E aí ele fica sobrecarregado, fica depois das 6 horas da tarde para fazer, porque ninguém sabe fazer. Então, qual é o pilar principal para desobrecarregar o dono de oficina? E aqui é muito importante a gente ter maturidade para entender que menos é mais, muitas das vezes, tá? Eu tô relendo esse livro aqui, ó, Essencialismo, do Greg McKeown. E aqui é um livro onde traz um conceito de essencialismo. O que é o essencialismo? É o que é o essencial, né? E o essencial, para a gente entender, não é só o que é bom, ou só o que a gente julga que é legal, ou só o que a gente julga que é necessário. O essencialismo é só o que é vital. Ou seja, quando a gente está dizendo sim para um monte de coisa, a gente está dizendo não para um monte de coisa importante para nós. E o que acontece? Vamos trazer isso para o conceito da oficina. Se você trabalha com ar-condicionado, injeção eletrônica, chapeação, elétrica e mais um monte de coisa, e só você sabe fazer essas coisas, o que acontece? Tudo passa por você. E aí você se sobrecarrega, e quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro, tá? Por quê? Porque o dono da empresa ele tem que estar na liderança, ele tem que estar na gestão, ele tem que estar enxergando o processo para melhorar o processo. Só que por muito tempo eu também fui o processo. Por quê? Porque eu pegava serviço que passava por muitas oficinas e ninguém resolvia. Adivinha quem é que resolvia dentro da minha oficina? Eram os funcionários? Óbvio que não, era eu. Então sobrecarregava. E pegava carro difícil de resolver, mecânico não resolvia, quem é que resolvia? Era eu, sobrecarregava. Então, depois de um certo ponto, o atraso da minha própria empresa era eu, porque tinha um monte de coisa que tinha que passar por mim. E daí eu dizia, depois eu faço. Isso daí eu resolvo depois, resolvo mais tarde, resolvo amanhã, deixa que eu resolvo, deixa pra mim, deixa que eu faço. E assim eu fui me tornando o grande atraso da minha própria empresa. Então, o essencialismo, o que ele é? Ele é escolher serviços
e entender, ter a maturidade do que a tua empresa é capaz de resolver sem que tu esteja presente na operação. Por exemplo, hoje eu tenho 2 mecânicos e eles sabem fazer embreagem, freio e suspensão. Então é com isso que você tem que trabalhar. Você não tem que trabalhar com ar-condicionado, com elétrica, com outras coisas, com câmbio automático que seu mecânico não sabe resolver. Ah, Kevin, mas eu gosto e tudo mais. Sim, o essencialismo ele não diz que é para tu fazer só o que tu gosta. Ele diz que é para fazer o que é essencial. E fazer o que é essencial é não fazer várias coisas que a gente gostaria de fazer. Então, quando eu diminuí a parcela de serviços que a gente pega lá na empresa, foi onde eu consegui aumentar o lucro. Beleza, então vou encerrar esse vídeo e vou continuar ele numa parte 2, para que você possa pegar todos os insights de como tirar a sobrecarga da empresa das suas costas, ganhar mais e trabalhar menos. Beleza? Então, ó, se não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, deixa o like e eu te vejo na parte 2. Grande abraço!